Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer ao Instituto Gronelli, no nome da Marisélia, pela oportunidade de estar aqui divulgando o programa Águas Cristalinas da Codal. Meu nome é Vanessa, como ela bem disse, né? Eu sou engenheira ambiental e trabalho na gerência ambiental da Codal, onde nós realizamos toda a matéria ambiental, todo o trabalho em matéria ambiental feito dentro da Codal, né? Bom, o programa Águas Cristalinas. Primeiramente eu vou começar falando rapidamente da Codal, acho que todos aqui conhecem, né? Então não preciso entrar em detalhes, né? Nós somos a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas, responsável pela prestação de serviços de saneamento básico. Então, nós atuamos nos eixos de abastecimento de água, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais. São os 4 eixos do saneamento básico. O que seria, então, o programa Águas Cristalinas da Codal? Ele é um programa de conservação, preservação e recuperação das condições ambientais da vegetação no entorno de cursos d'água e nascente, bem como ações de conservação do solo. E o objetivo principal é melhorar a qualidade de água e a quantidade de água do nosso manancial de água para abastecimento público de Uberaba, que é o nosso rio Uberaba. Fazendo aqui um breve histórico, né, do porquê que a Codal está atuando nesse programa Águas Cristalinas, que é um programa de recuperação ambiental na bacia hidrográfica, a montante da nossa captação de água no Uberaba, né? Qual seria a intenção? Nós temos aqui alguns dados de captação. Atualmente, capta-se no rio Uberaba 1.200 litros por segundo para o abastecimento da cidade. E nós temos também 3 poços profundos no aquífero Guarani, captando 137,85 litros por segundo. Temos um total então de 1.337,85 litros por segundo de captação de água para abastecer a cidade toda de Uberaba. No período de estiagem, né, que é o período que vai ali de abril a setembro, mais ou menos, nós temos o aumento do consumo de água em 20%, por conta do tempo seco e quente, o que é natural. E como o pessoal da Gronelli, o professor José Cláudio, a Marisélia, no projeto anterior nos esclareceram, nós temos aí também a transposição de águas do Rio Claro, em 500 litros por segundo, justamente por conta dessa questão da diminuição da vazão do rio Uberaba nessa época de estiagem, que vem se intensificando a cada ano que passa, como muito bem explicado aí pelo professor José Cláudio, em relação à questão de recarga de água subterrânea, que eles estão avaliando várias hipóteses aí para a diminuição dessa recarga, né? Enfim, aqui são só algumas notícias para a gente esclarecer que os anos em que a gente tem tido aí questões de escassez hídrica e problemas de abastecimento público aqui em Uberaba, tem aumentado a frequência. Então, temos aí algumas notícias de 2003, 2014, 2017 e finalmente 2021, que foi um evento extremamente crítico, que a Marisélia até comentou que nós tivemos que acionar a transposição do Rio Claro para o Rio Uberaba em junho, que foi muito antes do previsto. Por exemplo, esse ano nós ainda não precisamos acionar, já estamos aí no fim de agosto. Aqui uma foto para a gente mostrar, né, a captação do rio Uberaba no período chuvoso e no período de escassez hídrica. A gente pode verificar aí visualmente a diminuição da vazão do rio. Aqui fazendo uma questão, fazendo explicação sobre vegetação e ciclo hidrológico, né, para a gente também contextualizar as ações do programa. A vegetação tem um papel fundamental no ciclo hidrológico, né? Ela atua na interceptação de água de chuva pelas folhas, existe a infiltração lenta do lençol freático, reduz o escoamento superficial, aumenta a capacidade do solo em armazenar água. Como aí já muito bem explicado, né? Então acho que eu nem preciso entrar nesse detalhe. Temos aí então os resultados de aumento de disponibilidade hídrica, melhora da qualidade da água e redução de erosão e assoreamento dos cursos d'água. E aí, por que entra a atuação da Codal? Primeiro, porque realmente a área montante da nossa captação, que é a bacia do rio Uberaba, faz parte do nosso manancial de captação,
e também existem obrigações legais, para justamente o poder público garantir que existam ações de manutenção dessa bacia hidrográfica pelos usuários, no caso, companhias de saneamento e também concessionárias de energia elétrica. Então, quem usa o recurso hídrico tem essa obrigação em recuperar o local do manancial. E aí nós temos, então, a obrigação aí de investir no mínimo 0,5% da receita operacional total da Codal, com a tarifa de água, nessa recuperação da bacia. E aqui nós temos a APA do Rio Uberaba. A APA do Rio Uberaba é a área de proteção ambiental do Rio Uberaba, que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Ela é uma área de aproximadamente 528 km², e aí nós temos aqui a subdivisão de algumas subbacias, inclusive ali em cima tem a subbacia do Saudade, onde fica a Fazenda São Francisco, do projeto Recuperar Nascentes, do Instituto Granelli e da UFM. E a nossa APA é composta majoritariamente por propriedades rurais privadas. Não há espaços públicos, diferente de unidades de conservação de proteção integral, onde o espaço é público e não há moradias, não há propriedades rurais. Esse é um dado importante para a forma como a gente idealizou o programa das cristalinas. Bom, nós tivemos o cuidado aí de pleitear uma lei, um projeto de lei na Câmara Municipal, para garantir que as ações do programa, que eu vou explicar daqui a pouquinho, elas virem uma gestão municipal. Então, a partir de agora, de dezembro de 2022, nós temos aprovado a Lei Municipal 13.751, que é a lei que rege o programa das cristalinas, o que faz com que agora seja uma obrigação legal municipal também. Isso é uma forma da gente garantir a continuidade das ações, porque nós sabemos que ações de recuperação, elas têm um resultado aí a médio e longo prazo, e elas precisam ser efetuadas durante longos anos. Bom, então, o objetivo geral do programa das cristalinas, falei um pouquinho aí mais no começo, mas de uma forma mais específica, seria proteger, preservar, incentivar a manutenção da preservação, recuperar e monitorar as condições ambientais das APPs, áreas de preservação permanente, da bacia hidrográfica do Rio Uberaba, a montante da captação de água para abastecimento público da Codal, que coincide com a área da APA do Rio Uberaba. Bom, como funciona aí o programa das cristalinas? Realmente esse tipo de programa não é possível ser feito sem a instituição de parcerias. Então nós temos aí inicialmente como parceiros a Emater Minas Gerais e a UFTM, para a gente começar a fazer aí esse trabalho em conjunto, e assim que o trabalho for expandindo, novas parcerias virão com certeza. Bom, quais benefícios os proprietários rurais podem ter em suas propriedades dentro da APA do Rio Uberaba ao participar do programa das cristalinas? Serão feitas ações de recuperação no entorno de rios nascentes, com plantio de espécies nativas do cerrado, cercamento no entorno de rios nascentes existentes nesses locais, implantação de ações de conservação do solo, muito bem explicadas aqui anteriormente, que seria o terraceamento e as curvas de nível, remuneração através do pagamento por serviços ambientais e a instalação de biodigestores para o tratamento do esgoto sanitário das propriedades rurais, o esgoto sanitário rural. Então, é um conjunto de ações para a gente ter um objetivo específico, que é melhorar a quantidade e a qualidade de água do Rio Uberaba aí, a médio e longo prazo. Bom, vou falar um pouquinho do pagamento pelos serviços ambientais, que é uma iniciativa pioneira aqui no município de Uberaba, no âmbito do poder público. A premissa básica do PSA é compensar a adesão voluntária dos produtores rurais e manter ou recuperar o meio ambiente e os recursos, gerando serviços que beneficiam não somente eles mesmos em suas próprias propriedades, como a sociedade como um todo. Então, acaba que o produtor rural ele é um fornecedor de serviços ambientais. E esse modelo complementa o consagrado princípio do usuário pagador. Então, o usuário geralmente paga. Tem o princípio do poluidor pagador também, mais explicado mais anteriormente aí pelo Dr. Carlos.
E aí nós temos com o PSA o princípio legal ambiental do provedor-recebedor, onde os usuários pagam e os conservacionistas recebem. Então, quem tem ações de conservação em suas propriedades acabam recebendo por isso, para poder fazer uma manutenção dessas ações, já que está beneficiando toda a sociedade. Pode ser visto também como uma fonte adicional de renda, sendo uma das formas de ressarcir os custos encarados pelas práticas conservacionistas. E também, além do caráter socioeconômico, o PSA também tem o caráter de educação ambiental. Conscientização, que é porque insere-se uma nova relação entre os proprietários, que estão na área rural, e nós aqui da área urbana. Bom, aí eu vou falar um pouquinho dos projetos individuais de propriedade. Como que a gente idealizou? Como a APA ela é composta por propriedades rurais particulares, e nós, enquanto companhia de saneamento, nós temos que investir o dinheiro público na conservação da APA do Rio Uberaba, nós temos então que ter uma forma de diálogo com os proprietários rurais. E aí tem essa questão dos projetos individuais de propriedade, que são os PIPs. É uma ferramenta destinada a detalhar as características de cada propriedade rural que aderiram ao programa Águas Cristalinas e propor uma nova forma de distribuição do uso do solo. É utilizada para estimar adequadamente os serviços de revitalização a serem realizados nas propriedades, e bem como é uma base de cálculo para o valor a ser pago para o produtor rural no âmbito do pagamento pelos serviços ambientais. Aqui eu tenho um exemplo de projeto individual de propriedade, do projeto de revitalização ambiental da Bacia do Pipiripau, que é um projeto muito parecido com o programa Águas Cristalinas, que já está em andamento no Distrito Federal de grande sucesso. Um projeto do Programa Produtor de Águas da ANA, Agência Nacional de Águas. E aí aqui eu trouxe o exemplo para vocês, que isso é uma propriedade rural, e aí é feito todo um diagnóstico dessa propriedade, e a divisão dela em modalidades, que eu vou explicar agora com mais detalhes para vocês. Bom, falando um pouco do edital do Programa das Cristalinas, qual foi a forma que nós encontramos, né, de chegar até esse produtor rural? Nós lançamos um edital de chamamento público, com ampla divulgação, com o apoio fundamental da Emater Minas Gerais, que é a empresa de fomento aos pequenos proprietários rurais, é quem tem o contato direto com esses proprietários, né, com esses produtores, principalmente os pequenos. Então, nós lançamos esse edital de chamamento público no dia 12 de junho desse ano, bem recente aí. Está disponível no sítio eletrônico da CODAL. E aí, a inscrição é voluntária. Isso é muito importante de ser falado. Como é um edital de chamamento público, proprietário rural, na APA do Rio Uberaba, nas zonas escolhidas para o início do projeto, de forma voluntária, ele pode se candidatar ao programa. A primeira etapa é nas subbacias dos córregos Mutum e Mata da Vida, que eu vou mostrar para vocês ali no mapa onde elas se localizam dentro da APA do Rio Uberaba. E o encaminhamento das propostas dos proprietários começou no dia 26 de junho. Bom, aqui, achurado ali no mapa da APA do Rio Uberaba, nós temos as bacias do Mutum e da Mata da Vida, que foram as bacias inicialmente escolhidas para início das ações, visto que a APA é uma área muito ampla, uma área de 528 km². Essas duas bacias, em conjunto, têm em média 30 km². Então, a gente adensou a área de atuação inicialmente, para a gente justamente poder ter as ações efetivas e o monitoramento também dessas ações, e depois, de forma que a gente possa ampliar a escala aí para toda a APA do Rio Uberaba. Bom, e temos aí duas categorias, né, que os produtores rurais podem escolher participar. Categoria 1 é a categoria de ações de conservação. Então, são ações diretas que a CODAL e os parceiros vão realizar nas propriedades rurais que aderirem ao programa. Ações diretas de conservação. Nas modalidades 1, conservação do solo, que é importantíssimo, como vocês acabaram de ter a aula aí. Todas as práticas mecânicas e práticas de manejo do solo estarão contempladas nessas ações de conservação do solo, como terraços e curvas de nível, bacias de retenção, barraginhas ou os bolsões, né? Adequação de estradas rurais, plantio em nível, plantio direto, sistemas agroflorestais, que são aí uma nova tendência de agricultura muito promissora.
Recuperação de pastagens, como nós aí aprendemos na primeira aula, né? Da importância das pastagens degradadas, recuperação das pastagens degradadas, e rotações de cultura. Modalidade 2, que seria a restauração ou conservação de APPs e vegetações nativas em até 20% da área total, no caso, a reserva legal. E conservação de remanescentes de vegetação nativa, que são a vegetação excedente à obrigação legal do proprietário rural. E essas modalidades, né, de conservação de APP, que é a 2, e de recuperação de vegetação nativa, que é a 3, elas contemplam ações como recuperação em torno de rios e nascentes, com plantio de espécies nativas do cerrado, cercamento no entorno de rios nascentes, controle de formigas e espécies invasoras, porque, como a Marizélia bem pontuou, não adianta a gente fazer o plantio e depois vamos fazer a manutenção, um controle de espécies invasoras, formigas, fazer o coroamento das mudas que foram plantadas, para a gente não ter perda muito significativa de mudas, e instalação de biodigestores para o tratamento do esgoto sanitário, que é uma ação de praxe da CODAL e é extremamente importante para a gente eliminar focos de contaminação do lençol freático. Bom, e aí a categoria 2. A categoria 2 é a categoria do pagamento pelos serviços ambientais. Então, ele pode escolher as ações diretas e pode escolher também o pagamento por serviços ambientais se ele for elegível, de acordo com os nossos critérios inicialmente estabelecidos. Falando um pouco aí da valoração ambiental em si, a valoração ambiental é o critério metodológico, científico, que é utilizado para valorar as ações ambientais e a gente poder monetizar isso, verificar em reais o quanto essas ações valem. E aí nós temos aí, inclusive, o manual operativo do Programa Produtor de Água da ANA, Agência Nacional de Águas, que é a base para esse tipo de programa aqui no Brasil. E, muito assim, brevemente, falando da valoração, nós temos aí a valoração em relação às práticas de conservação de solo, nós temos aí o percentual de abatimento de erosão. Então, quanto mais ações de conservação de solo a propriedade rural tem, mais existe o percentual de abatimento de erosão. Isso é calculado de uma forma metodológica. E quanto maior o percentual de abatimento de erosão, menos erosão tem-se, menos escoamento superficial tem-se e menos assoreamento dos corpos hídricos tem-se também. Então, isso são ações que valem da valoração, são levadas em conta, né? Temos aí as modalidades florestais também. Localização, que leva em consideração vários critérios, aqui eu coloquei 2 mais importantes. Localização dos fragmentos florestais, se estão dentro ou fora de APP, e o estágio sucessional, se está com o estágio sucessional inicial, se já é uma floresta mais desenvolvida, porque tudo isso influencia na conservação direta, né? Bom, após aí um longo trabalho de estudo, valoração, levando em conta também o diagnóstico ambiental do plano de manejo da água do Rio Uberaba, que foi feito aí pelas equipes da UFTM e do IFTM, com todos os dados muito robustos em relação a esse diagnóstico. Fizemos aí uma valoração inicial para esse início de projeto e nós resolvemos restringir o pagamento pelos serviços ambientais a uma categoria, uma modalidade apenas no momento. Para a gente começar de uma forma pequena, porém consistente. E depois, realmente a ideia é expandindo para outros, né? Nós começamos, então, apenas com o pagamento por serviços ambientais para o excedente de vegetação nativa, a APP. Então, se a propriedade rural tem vegetação nativa excedente à obrigação legal dela, que é excedente à APP e a reserva legal, se existe mesmo, né, esse excedente de vegetação nativa, nas bacias do Mutum e Mata da Vida, e o produtor rural quiser aderir, nós temos o valor de referência de R$ 430 por hectare. Então, se tem um excedente de vegetação nativa existente no momento, a gente coloca um peso maior, que é o peso 6, dando aí o valor de R$ 2.580 por hectare, de vegetação nativa excedente à obrigação legal. E se existe um excedente de vegetação nativa a ser recuperado e de regenerado, ou seja, se ela está ou no início inicial, sucessão, ou se o produtor deseja destinar uma área que hoje em dia é produtiva, mas que ele quer usar essa área futuramente para a recuperação, ele vai destinar essa área para isso, ele também recebe por isso. Com peso menor, 3, porque
O serviço ambiental ainda não está acontecendo no momento, mas vai acontecer em algum momento futuro devido à destinação dessa área. No valor aí de R$ 1.290 por hectare. E aí o pagamento será em 5 parcelas anuais. A vigência máxima do contrato será aí de 5 anos, podendo ser estendido posteriormente. Existem também o pagamento de serviços ambientais para as outras modalidades. Por exemplo, para a conservação do solo, se existem as ações de conservação, as curvas de nível, terraceamento, os bolsões, barraginhas, existem projetos aí que existem e já fazem o pagamento por isso. Então, se a pessoa está conservando, ela vai receber por aquilo. Bom, muito rapidamente aqui vou passar as etapas do programa. O produtor vai procurar a Codal e a Emater, e aí vai formalizar o interesse através da ficha de cadastro que está no site da Codal ou na recepção da Codal e da Emater. É feita uma visita inicial à propriedade. Após essa visita inicial à propriedade e o diálogo com o proprietário, que é a parte mais importante, é elaborado o projeto individual de propriedade, que eu falei lá atrás, que faz esse diagnóstico da propriedade e verifica as modalidades de ações de conservação e de pagamento por serviços ambientais. Isso é feito por toda a equipe do programa, Codal, UFTM, Emater. O produtor vai avaliar as ações que foram propostas nesse projeto. Então, é sempre um diálogo. Ele vai avaliar e aí é feita uma conversa. Ele pode falar se ele aceita 100% das ações propostas, ou ele pode falar, não, nessa área aqui, por exemplo, no momento eu não posso destinar essa área para uma conservação, e a gente faz um diálogo, porque isso aqui é um programa de adesão voluntária. E o objetivo principal é justamente a conservação, levando em consideração aí benefício para todos. Bom, após termos a análise e seleção das propostas, porque existem critérios de seleção, critérios de elegibilidade, a assinatura do contrato com a Codal, e aí, por fim, começam-se as ações de conservação, a implementação efetiva das ações de conservação das propriedades que aderiram, e depois, não menos importante, vistorias de acompanhamento e monitoramento. Para mensurar a efetividade das ações e também se elas estão sendo realmente mantidas pelo proprietário rural, são feitas essas vistorias de acompanhamento, vai ser feito todo o programa de monitoramento ambiental, em parceria com a UFTM, que vai estar fazendo todo o monitoramento das águas subterrâneas, águas superficiais, e, finalmente, o pagamento pelos serviços ambientais para aqueles que forem elegíveis para os critérios. Nós estamos agora nessa etapa aqui, visita inicial às propriedades pela equipe do programa. Já começamos a fazer essas visitas, as pessoas que já nos procuraram, já preencheram os formulários de inscrição, e logo em seguida estaremos aí na próxima etapa. Bom, umas dúvidas finais aqui, né, para a gente esclarecer. Geralmente a gente passa isso aqui para os proprietários. Ele é obrigado a participar do programa? Não é. É de adesão voluntária. O proprietário rural tem algum custo se decidir participar? Também não, ele não vai ter custo algum, pois isso é uma obrigação legal da Codal, esse investimento. E aí ele pode participar estando dentro da APA, inicialmente na área de atuação. E a Codal fiscaliza as propriedades rurais? Não é nossa obrigação fazer fiscalização. Existem os órgãos ambientais para isso. E ele envolve desapropriação? Também não. Todo o processo é de diálogo, não envolve nada disso. E a Codal irá me obrigar, pensando como proprietário, né, irá me obrigar a aumentar a vegetação nativa? Também não, porque é sempre um diálogo e nós não temos discrecionalidade legal para fazer esse tipo de solicitação. Então aqui existem alguns outros programas de sucesso aí, né, que já estão há um tempo rodando, caminhando, do DEMAI de Uberlândia, o projeto Buriti. Já foram plantadas 501 mil mudas nativas, já cercaram aproximadamente 620 mil metros lineares de cercas, mais de 7 mil horas máquinas de trabalho com realização de ações de conservação do solo, aproximadamente 6,9 mil hectares de APPs preservadas. Nossos vizinhos aqui de Uberlândia. Programa Conservador de Águas de Extrema, em Minas Gerais, que é o programa pioneiro de pagamento por serviços ambientais, no município de Extrema, que iniciou-se em 2005.
Eles têm todas as ações incluídas no programa e tem aí um montante de 1.300.000 árvores nativas plantadas. 6.378 hectares protegidos, de um total de 7.300 hectares. 224 contratos de pagamento por serviços ambientais efetivados. 264.335 mil metros de cercas construídas e a implantação de 1.000 bacias de contenção de águas pluviais e 40 mil metros de terraços em 100 hectares. São ações robustas, eles têm todos os resultados de monitoramento, comprovando que melhorou-se a quantidade e a qualidade de água daquela região. E, por fim, próxima etapa será a elaboração dos projetos individuais de propriedade. É isso, muito obrigada.